Salve, salve galera! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai explicar como um navio flutua. Talvez você já tenha se perguntado também quanto a essa questão. Como que um corpo com aquela massa gigantesca consegue não afundar na água? O que é que deve estar ocorrendo para esse corpo não ir para o fundo do mar? Preste atenção. Primeiramente, você precisa saber o que é a condição de equilíbrio de um corpo. Um corpo estará em equilíbrio estático, em repouso, tá certo? Quando a força resultante sobre esse corpo for zero. Prof, como é que é isso aí? Força resultante zero. Imagine que exista um corpo que está sendo puxado para baixo com o mesmo valor de força que ele é puxado para cima. Um cabo de guerra, onde as pessoas que puxam em um sentido estão exercendo um quantitativo de força igual às pessoas que puxam no outro sentido. Se essas duas forças, se esse conjunto de forças de um lado e do outro, somadas der números iguais, essa cordinha fica parada. O povo fica parado lá puxando para um lado, puxando para o outro e ninguém sai do canto. Isso é equilíbrio. Então, quando você pensa em um navio sendo puxado pela força gravitacional, pela gravidade, pela terra para afundar, se ele não está afundando, de cara você diz, deve existir uma força no sentido contrário, empurrando esse navio para cima para anular o efeito dessa força que puxa esse navio para baixo. É exatamente isso daí. Quem primeiramente pensou nisso de uma forma muito lúdica foi Arquimedes. Arquimedes era um grande matemático que morava no reino de Siracusa. E a ele foi dada a missão de descobrir se uma determinada coroa que o rei tinha pedido para alguém fabricar, ela era 100% de ouro ou se ela tinha uma mistura ali, porque o rei ficou desconfiado que quando pediu para o artesão, deu uma certa demanda de ouro, disse, ó, constrói uma nova coroa. Ele achou que não estava 100% ouro ali, que não era 100% ouro. Ele pesou, viu que, pô, a massa bate, mas assim, eu estou desconfiado, aí contratou Arquimedes, o reino de Siracusa, isso aí 473 AC aí, tá? Para que Arquimedes conseguisse desvendar esse mistério. E aí, Arquimedes conseguiu explicar, tá? Conseguiu fazendo alguns experimentos, tá certo? Conseguiu mostrar que essa coroa, ela não era 100% de ouro. Como foi que ele fez isso daí? Ele pegou uma coroa de ouro e uma coroa de prata, de mesma massa que essa coroa que o artesão tinha feito e colocou as duas para flutuar na água. E ele viu que elas flutuavam com porções diferentes, tá? E a coroa que o artesão fez nem ficava tão funda como a de ouro, nem mais acima como a de prata. Resultado, ele disse, essa coroa tem meio a meio, tem um percentual de ouro e um percentual de prata. Naquele instante, Arquimedes estava acendendo a luz, tá, para a humanidade, para a ciência, de que os líquidos exercem forças dos corpos que estão no seu interior. E aí, por isso que nós chamamos de empuxo de Arquimedes, apesar de não ter sido ele quem enunciou matematicamente isso daí. O que é o empuxo de Arquimedes? É uma força vertical e ascendente para cima, vertical, eixo vertical, então vertical e ascendente, aplicada pelos fluidos nos corpos que se encontram imersos nos mesmos. Então, todas as vezes que nós estivermos em um líquido, dentro de algum líquido, onde você tiver, piscina, praia, tanque, pouco importa, rio, pouco importa, você vai estar recebendo uma força vertical e ascendente, tá? Empurrando-o para cima, que é o que ocorre com o navio. Essa forcinha a gente chama de empuxo, tá aqui, ó, E de empuxo, é D, densidade do fluido, V, volume submerso do corpo,
e G, aceleração da gravidade. Empuxo é dVg, densidade do fluido, volume submerso, gravidade. Então, voltando ao nosso exemplo inicial, quando você olha para o navio aqui, olha, vê bem, nosso naviozão aqui, bonitão, ficou lindo, viu? Deixa eu olhar de longe aqui, ficou lindo. Maravilhoso. Então, a gente olha para o nosso naviozão aqui, ó, a gente tem atuando nele a força peso, que é o pezinho com essa setinha é para indicar que é um vetor, isso é uma nomenclatura, tá certo? Isso é um proforme, mas é importante, tá? Então, esse P é o peso que está puxando esse navio para baixo e o Ezinho aqui representa exatamente a força de empuxo. E quando você olha a equação, você vê que esse V é o volume submerso do corpo. Cara, um navio, quando ele está na água, ele desloca uma certa quantidade de água. Concorda comigo? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, na hora que esse navio é posto na água, ele desloca uma certa quantidade de água, tá? Parte dele fica submerso, tá? Parte fica dentro da água, parte fica fora, mas parte fica dentro da água. E essa parte que está dentro que vai receber essa força de empuxo. Existem pessoas que quando sofrem graves acidentes de carro, por exemplo, ou outro tipo de acidente que envolvam os membros inferiores, tá? Elas fazem uma fisioterapia diferenciada, tá? Que nós chamamos de hidroterapia. O que é essa hidroterapia, prof? Essas pessoas ficam dentro de tanques de água, tá? Você pode chamar de piscina que seja, mas elas ficam dentro de tanque de água, tá? Onde nos primeiros dias dessa hidroterapia, essas pessoas ficam com água até aqui, significa o quê? Significa que o volume submerso sobre elas é muito grande, então o empuxo nelas é muito grande. Por quê? Porque elas estão, sei lá, 6 meses, 7 meses, sem conseguir botar o pé no chão, sem poder botar o pé no chão. Então elas estão ainda com muito medo, os membros ainda estão enfraquecidos, então elas ficam com água até aqui, para esse empuxo ficar muito grande sobre elas. Após algumas semanas, elas já ficam com a água por aqui. O volume submerso já é menor. O empuxo pode ser menor. Por quê? Porque elas já estão com mais sustentação. Então elas já podem sentir um pouco mais o chão. E mais algumas semanas à frente, elas ficam com um volume submerso menor, que aí o empuxo pode ser bem pequenininho nelas, só para aquela água passar a ser mais um aparato, caso ela venha a cair e não se machucar. Então esse é o conceito de empuxo, é essa força maravilhosa que, como eu disse, Arquimedes deu o pontapé inicial nessa ideia, mas com o tempo a ciência foi entendendo um pouco melhor. E aí, esse empuxo a gente tem no nosso cotidiano em várias situações. Por exemplo, vamos ver esses dois peixinhos aqui, tá certo? A gente tem dois peixinhos aqui que estão recebendo, como qualquer corpo que está dentro do campo gravitacional, a forcinha peso, tá certo? Vamos imaginar que os dois peixinhos, tá, estão dentro da água, tá bom? Eu disse no início desse nosso vídeo, dessa nossa videoaula, que um corpo fica em equilíbrio quando as forças são idênticas, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Mas esse peixinho, ele quer subir. Ele quer subir. E para ele subir, como existem duas forças atuando nele, o empuxo e o peso, quem deve ser maior? Não escutei. Quem é que deve ser maior? Exatamente. Fale alto aí em casa, tá? O empuxo tem que ser maior que o peso. O empuxo tem que ser maior que o peso para ele subir. Mas, prof, como é que o peixe vai aumentar o empuxo sobre ele? Ele infla o que nós chamamos de bexigas natatórias. Na hora que ele infla essas bexigas natatórias, o volume submerso dele fica maior. Aí o empuxo fica maior que o peso. Veja que essa setinha azul está maior do que essa setinha amarela e não foi por acaso. É para mostrar que essa força é maior do que essa. Para evitar por números, a gente colocou o tamanho dessa setinha maior. Então, essa setinha em azul significa que o empuxo está maior do que o peso. Aí esse peixinho vai subir. E quando ele quiser descer? Exatamente. Não tem como ele mexer no peso. Ele vai ter que reduzir quem? O empuxo. Aquilo que ele inflou, agora ele murcha.
e aí na hora que ele murcha essas bexigas natatórias, o peso dele, que permanece o mesmo, o peso não aumentou não, vai ficar maior que o empuxo e aí fatalmente ele vai descer. Ah, prof, será que tem a ver com os submarinos também, prof? Porque eu tenho muita curiosidade, sabe, prof? Meu sonho era ver como é que funciona algo dentro de um submarino, como é que ele sobe, como é que ele desce. Funciona idêntico. É o mesmo balanço de empuxo e peso, sendo que o submarino, ele absorve água ou manda a água para fora. Porque não tem como ele mexer no volume submerso dele, porque ele é rígido. Então não tem como o submarino mexer no empuxo, ele vai mexer no peso. Na hora que ele quer descer, ele come água, bota água dentro dele, aí ele fica mais pesado e aí ele vai lá para baixo. Quando ele quer subir, ele joga essa água desse compartimento extra que existe, ele fica menos pesado e aí o empuxo leva esse corpo para cima. Então é exatamente assim que funciona esse balanço, essa subida e essa descida de um peixinho, de um submarino. E eu desafio você a tentar procurar no seu dia a dia, na sua comunidade, no seu cotidiano, situações que envolvam o empuxo. A gente só aprende física tentando observar a natureza, tentando observar o nosso cotidiano. Tranquilo? Guarda sempre essa dica. Então vamos revisar rapidamente o que foi visto nessa videoaula. Nós apresentamos aqui para vocês o empuxo de Arquimedes, que é uma força que os fluidos exercem em todos os corpos que estão no seu interior, e fizemos com que, a partir desse dia, toda vez que tu estiver diante dessa situação, tá, que tu enxergar algo dentro de um fluido, tu pense, o empuxo está atuando ali. E aí você vai ver como a física é bela, tá bom? Uma sugestão, tira uma foto desse quadro que está maravilhoso. A gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau.